Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo, então, vamos falar do fundo imobiliário MXRF11. Eu quero trazer para vocês algumas informações importantes e aqui eu acho uma coisa muito importante na hora de investir, que eu vou comentar sobre esse ponto aqui e eu acho muito importante aproveitar esses momentos para fazer, então, investimentos. Então, eu vou comentar sobre tudo isso para vocês aqui no vídeo. Vou fazer uma análise aqui desse fundo imobiliário e trazer muita informação importante. Então, antes de tudo, só curta esse vídeo e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, eu garanto que não vai se arrepender. Mas se você está chegando a primeira vez aqui, nunca viu nenhum vídeo, não conhece no canal, não sabe como que é o conteúdo, fica até o final do vídeo e depois então você decide, se você gostar do conteúdo, achar conteúdo relevante, você curta o vídeo e se inscreve no canal. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou no meu computador no site Status Invest, que é um dos sites que eu mais utilizo para fazer análise de investimentos e não só para ações, como também para fundos imobiliários. Existem outros sites, outras plataformas exclusivas para fundos imobiliários, mas eu gosto do Status Invest, eu gosto da forma como vem as informações e por isso que eu utilizo bastante ele. Então, como vocês podem ver aqui, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo ele fechou exatamente em R$10 e aqui então também dá para ter uma base de como que ele varia. O mínimo que ele chegou nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano foi R$ 9,02, então praticamente R$1 a menos, e o máximo que ele chegou nesse mesmo ano foi R$ 10,32, então não subiu muito mais do que ele está agora. O dividend yield atual, então levando em consideração o dividendo que ele distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço da cota, é de 12%, um dividend yield bem interessante, e aqui então dá para olhar o gráfico. Esse fundo ele começou então em 2012, então eu sempre coloco aqui para olhar o gráfico, o histórico desse fundo imobiliário aqui. Vamos colocar aqui para o começo do ano. Vamos botar 1º de janeiro de 2012. E aqui então tem o gráfico do fundo. Ele começou então no dia 18 de maio de 2012. E como vocês podem ver, ele tem oscilações, mas ele praticamente não mudou muito de valor desses 10 anos que ele está listado na bolsa. Então ele começou em R$8 e pouco. Ele teve então uma valorização em relação ao que ele começou então quando fez o IPO na bolsa. Só que é normal, porque os fundos imobiliários eles vão fazendo novos investimentos, eles vão aumentando o valor patrimonial do fundo e por isso então que a cota automaticamente se valoriza. Então, se vocês levarem em consideração aqui o gráfico e que tem essa tendência então da valorização patrimonial do fundo, o fundo é praticamente estável, ele não teve muita valorização e também não caiu. Então, isso já mostra que é um fundo bastante estável no preço da cota e que o principal então realmente é o dividendo, o rendimento que esse fundo distribui. Então, vamos descer aqui embaixo. Aqui então o valor patrimonial por cota, que quer dizer então quanto que cada cota vale de acordo com o patrimônio do fundo, está em R$10,20. Então atualmente ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele. Inclusive aqui o PVP mostra isso, que é de 0,98. Um PVP de 1 significa que ele está valendo exatamente o valor patrimonial do fundo. E ele é o fundo então com o maior número de cotistas na Bolsa de Valores. São mais de 711 mil cotistas. Então é o fundo mais conhecido entre os investidores da Bolsa de Valores. E muito por causa do preço dele. R$10 é muito acessível. Muitas pessoas, assim como eu, utilizam então algumas sobras que você recebe de dividendo, por exemplo. Você ganha ali um valor maior, por exemplo, e sobra algum valorzinho, você reinveste então em alguma coisa que tenha um preço menor. Ou se você ganha pouco ainda, você só tem o suficiente para investir em alguma coisa de um preço menor. Então, por isso que esse fundo acaba caindo como uma luva e sendo uma boa opção. Além de entregar um dividendo interessante, então por isso que ele é tão visado pelos investidores. Mas vamos dar uma olhada aqui para ver se ele realmente é bom. Então, o rendimento mensal médio aqui está levando em consideração os últimos 24 meses, ou seja, os últimos 2 anos, ele está praticamente em 9 centavos, aqui um pouco menos que isso. Então, se nós considerar aqui que ele está custando atualmente R$10, é um rendimento mensal médio nos últimos 2 anos de 9%. E isso nós estamos falando então dos últimos 2 anos, só que como vocês vão ver aqui no dividendo, ele pagava então dividendos menores, ele vem aumentando esses dividendos, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, 2020, 2021 ele foi aumentando, 2022 aumentou mais, então ele vem aumentando esses dividendos. Então por isso que o rendimento mensal médio ainda é abaixo do que ele vem pagando. E aqui então tem, ó, o último rendimento que foi pago em novembro, ele pagou 10 centavos por cota. E agora ele vai pagar então em dezembro 8 centavos por cota, o que é uma redução, mas que eu acho que pode ser muito interessante e eu vou explicar isso mais para vocês
vocês. Então aqui a liquidez do fundo é muito boa, quase 7 milhões de reais. Tem que ter uma liquidez boa o fundo que tem o maior número de cotistas da bolsa. Então vamos descer um pouco mais aqui em algumas outras informações. Então como vocês podem ver aqui, o fundo ele tem como início dia 4 de julho de 2011, mas no gráfico só está mostrando do mês de maio de 2012. Então não sei exatamente por que isso, não sei dizer para vocês, mas não dá muita diferença para nós. Então vamos ver aqui, ele é um fundo híbrido, então ele não é um fundo que tem um único investimento. Ele era um fundo assim que tinha bastante investimento de papéis, inclusive ele está como segmento de papéis, mas ele tem uma boa diversificação, por isso que ele é considerado um fundo híbrido, porque ele tem mais áreas de investimento e eu vou mostrar mais para vocês. Então vamos descer aqui para baixo. Então aqui, como vocês podem ver, o patrimônio líquido, como ele vem crescendo, porque justamente o fundo ele foi captando dinheiro para aumentar então o poder aquisitivo dele, para ele poder fazer novos investimentos e justamente então investir em áreas diferentes. Então vamos dar uma olhada aqui para baixo. E aqui então no portfólio dele, como vocês podem ver, ele está com alguns imóveis e terrenos. Então ele tem esse imóvel aqui, Absoluto Maria Monteiro, condomínio residencial. Aqui não está informando o estado dele, mas nós vamos olhar mais um pouco de informações depois. Tem o condomínio Edifício São Luís e Edifício Centro Executivo do Paço. Aqui não está dando informações aonde fica, mas nós vamos olhar mais depois informações sobre isso. Aqui ele também tem uma parte do patrimônio investido em outros fundos imobiliários. Então, como eu mostrei para vocês, é um fundo híbrido, ele investe em mais áreas, então ele tem uma diversificação maior do risco. Então aqui, como vocês podem ver, tem shoppings, tem imóveis industriais e logísticos, tem lajes corporativas, imóveis residenciais, papéis e outros que são considerados indefinidos, mas não é uma porcentagem muito grande do patrimônio, então é só uma parte então para aumentar a diversificação. Aqui mostra, são 12,94% no total do patrimônio líquido investido então em outros fundos imobiliários. E aqui, como vocês podem ver, os setores ele é bem diversificado, então ele não está se expondo somente em uma única área. Isso é interessante, isso traz bastante segurança. Então aqui também tem CRIs, que é então a base inicial do fundo. Ele começou mais como um fundo de papel e depois ele foi diversificando mais. Então tem muitos CRIs aqui, como vocês podem ver aqui está aparecendo 7 páginas, então são 4 aqui, então são 64 CRIs que estão aparecendo aqui. Claro que 2 aqui praticamente não tem nada mais, mas os outros são tudo de valor maior, são 60 acima de 1 milhão e aí tem esses 2 aqui abaixo de 1 milhão e esses 2 aqui que praticamente não tem mais nada. Uma grande diversificação, tem muito dinheiro investido aqui e como vocês podem ver, não é só em uma companhia, então isso também é importante, essa diversificação. E aqui então eu tenho um relatório gerencial do fundo para mostrar para vocês também. Então aqui já está dando a informação diferente, que o início do fundo foi no dia 13 de abril de 2012, então talvez ali no status invest está errado, ou eles estão considerando ali como quando começou a parte burocrática, não sei também, mas no resto das informações está tudo igual. A taxa de administração é de 0,9, eu acho muito importante olhar a taxa de administração, eu considero interessante a taxa sempre abaixo de 1%. Confesso que eu acho interessante, por exemplo, 0,5, que seria uma taxa menor, mas é normal essa taxa de 0,9, também está bem tranquilo quanto a isso. Eu só não gosto de fundos que tenham taxa acima de 1%, que é bem pesado, então tira bastante do resultado do fundo. E aqui então na composição do resultado financeiro do fundo, dá para ver que bastante vem das receitas do CRI. Então aqui em azul escuro, a receita de CRI é a que tem a maior participação no resultado desse fundo imobiliário, então é muito importante e realmente então o principal vem de papéis. Mas é claro que tem a receita de outros FIIs, tem receita de permuta, então que é um investimento mais recente que o fundo imobiliário vem fazendo. A despesa então representa bem pouco em relação ao resultado, mas então aqui mostra que dá para ver mais ou menos qual é o peso de cada parte então na receita, os custos também, e assim nós podemos ver também se os resultados vêm aumentando. Então, por exemplo, aqui em julho de 2022 teve um resultado bem interessante. E aqui mostra de novo o resultado financeiro acumulado dos últimos 6 meses. 13 centavos foi em receita de permuta, considerando aqui por cota, 7 centavos receitas em FII, 48 centavos receitas em CRI, então é praticamente a maioria do resultado vem disso, 1 centavo de receita de LCI, renda fixa, então são quase 5 centavos de despesas, o que dá então um resultado de 64 centavos e meio nesses 6 meses. Dividindo por 6 dá um pouco mais de 10 centavos por mês de resultado. Então o fundo ainda segurou um pouco do resultado dele, já que ele está distribuindo uma média praticamente de 10
centavos nesses últimos meses, não considerando então os 2 anos que nós olhamos antes. Então aqui ele ainda está segurando um pouco do resultado e o fundo pode então entregar isso num futuro momento. Então aqui o portfólio é bem interessante de vocês ver, o investimento por classe de ativo em geral, porcentagem de ativos, 75% está em CRIs. Então é a maioria, é o que mais representa. Tem 7% em permuta financeira, 15% em outros FIIs e 3% em caixa. Então o investimento do ativo objeto, aqui em porcentagem de ativos, 52% está em crédito corporativo, que é o principal então, mas tem uma boa diversificação, tem 23% em comercial, 21% em residencial, essa parte aqui é um pouco mais arriscada e ainda tem 3% em caixa. E aqui então mostra os indexadores e a taxa média que tem esses indexadores. Então, por exemplo, o CDI+, a taxa média de aquisição é de 2,63% e representa 42%. IPCA+, e INCC+, 7,46% é a taxa média de aquisição e representa 57%. O restante, então, representa menos de 1%, que é o IGPM+, o pré-fixado e o percentual do CDI. Então, isso representa menos de 1%. E o que representa mais aqui, então, é a inflação. E a inflação aqui é muito importante que vocês entendam isso, porque o resultado do fundo ele caiu 2 centavos. Como vocês viram, o último rendimento foi 10 centavos e agora foi 8 centavos. E a inflação diz muito sobre isso. A inflação caiu bastante e a inflação pesa no resultado desse fundo imobiliário, já que tem muito investimento indexado ao IPCA, são 57%. O que isso quer dizer? Quer dizer então que o fundo, no momento, como a inflação está bem baixa, ele vai ter um resultado menor. Só que o que eu acho sobre isso? Eu acho isso muito interessante, uma oportunidade de investimento. Como vocês viram, a cota do fundo ela vem caindo nos últimos dias. Então, se nós voltar aqui na cotação, vamos colocar aqui um período menor. Então, vamos atualizar aqui só para colocar um período menor. Então, aqui 5 dias, vamos botar 30 dias. Olha aqui como ele veio de R$10,27 para os seus atuais R$10. Então, aqui, inclusive, ó, teve de novo uma elevação, mas aqui no dia 30 de novembro foi divulgado o resultado e foi então 8 centavos, o que o mercado achou ruim e aí caiu. E para mim, isso eu acho muito interessante, porque as pessoas só olham para os resultados atuais. E esses resultados atuais aqui são passageiros. O fundo, ele entrega um resultado melhor quando o cenário ajudar. Então, a inflação, em algum momento, ela vai ser mais alta ou vai ser muito alta e o fundo vai entregar resultados absurdos. Então, se você está fazendo investimento de longo prazo, vale muito a pena você comprar agora, que ele está então entregando um rendimento um pouco menor, mas ele está muito mais barato também. Você está comprando ele abaixo do valor patrimonial. E como vocês viram, o valor patrimonial dele é de R$10,20 e ele estava alguns dias atrás a R$10,27, então acima do valor patrimonial. Então isso mostra que o mercado está precificando para baixo o fundo porque ele trouxe um mesmo resultado abaixo do esperado, que na verdade já era esperado, porque mostra aqui que a maioria da carteira do fundo está indexado ao IPCA. Então é normal isso acontecer. Então acho que os investidores acabam sendo muito negativos em alguns momentos que não são tão ruins, não são resultados tão ruins assim. Aqui inclusive tem a distribuição do portfólio por indexador e taxa média, então aqui está tudo mostrando a distribuição. Então tem uma diversificação aqui, apesar de que a maioria então está aqui no IPCA mais e INCC mais, então a 48%, então isso afeta muito o resultado do fundo atualmente, já que o IPCA está menor. Aqui então tem a exposição dos outros fundos imobiliários, que mostra tudo isso. Isso aqui no caso é a participação que tem dentro do fundo imobiliário. Aqui então traz sobre os CRIs que são investidos. Tem vários aqui, os CRIs mostra então qual que é a taxa que está sendo praticada, dá informações muito detalhadas para os investidores estudarem. Então é só ler os relatórios e entender o negócio. E o que eu acho interessante é que em setores da economia está diversificado em vários setores. 39% está em residencial, mas tem em vários outros setores, então tem uma boa diversificação. Aqui o vencimento e o duration desses CRIs, os de curto prazo praticamente não tem, a maioria é de 2029 em diante, então tem um bom prazo para o vencimento, isso também traz segurança. Pro curto prazo vai vencendo alguns títulos, alguns CRIs e ele vai fazendo novos investimentos tranquilamente. O que não pode ter é muitos CRIs aqui vencendo no curto prazo, porque aí é perigoso do fundo perder então boa parte do rendimento. Então aqui está muito tranquilo quanto a isso.
isso. E aqui inclusive então tem sobre os imóveis a participação que o fundo tem. Por exemplo, aqui em São Paulo, no Jardins 1, o residencial aqui tem permuta imobiliária, então que o fundo tem investimento. Como eu falei para vocês, tinha 7% em permuta financeira. Então aqui explica, dá todas as informações. Isso aqui dá muita segurança para o investidor. É só ler os relatórios, estudar bem, entender o negócio, que não tem nenhum perigo. Você só tem que entender, por que o rendimento do fundo caiu? Porque ele tem boa parte do rendimento indexado à inflação. A inflação no momento está baixa e isso então diminui o resultado. Nada de mais preocupante. Então eu acho, na minha visão, que no momento está se mostrando uma grande oportunidade de investimento. É claro que cada um tem que fazer sua análise, você tem que estudar, entender que vocês têm um relatório à disposição, todo mundo sabe ler, então você tem que ler, estudar bastante, pega o conteúdo como esse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês de base para estudo. Não é uma recomendação de investimento. Vocês vão estudar agora, vão aprofundar o assunto, vão entender o negócio, como que funciona, e aí sim vocês vão poder tomar uma decisão melhor. O que eu digo é que vocês não podem olhar só para o preço. Não quer dizer que esse fundo, porque ele custa R$10, ele é barato, comparando com um fundo, por exemplo, que custa R$150. Não tem nada a ver com isso. A diferença está no número de cotas. Por exemplo, se eu pegar aqui um fundo com 1 milhão de patrimônio e um outro fundo de também 1 milhão de patrimônio, e eu dividir um com 100 mil cotas, ele vai custar R$10 cada cota. E o outro eu vou colocar só 1000 cotas, então cada cota vai custar R$1000. Isso não quer dizer que esse que está custando a cota R$10 está mais barato que aquele que está custando R$1000. É só a forma então que é feita a divisão então desse patrimônio. Alguns fundos usam essa estratégia então de emitir mais cotas para ter um preço menor, para atrair justamente investidores com um poder aquisitivo menor. Mas eu acho realmente o fundo imobiliário bom, acho muito interessante e ele cai muito bem com a estratégia minha então de utilizar sempre sobras para não ter muito dinheiro parado na corretora. Então sempre se tem algumas sobras, eu estou utilizando para investir nesse fundo imobiliário, mas porque eu realmente acho interessante, ele traz resultados bons, eu acho ele bem diversificado, acho seguro, então por isso que eu invisto nele. Eu peço que vocês estudem e não se baseiem nesse vídeo aqui para tomar uma decisão de investimento. Então, como a maioria investe nesse fundo, eu gostaria de saber, você que está vendo esse vídeo, você é investidor do MXRF11? Comenta aqui embaixo para mim saber. E agora então, depois de todo esse conteúdo, a minha opinião que eu dei aqui para vocês, informações importantes, e eu falei então que eu ia mostrar um ponto para vocês aqui, que seria uma visão um pouco diferente. Então, se depois de tudo isso você gostou do conteúdo, curta esse vídeo, e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!